Eu não sei, eu não sei muito bem como começar esse vídeo, pra falar a verdade. E eu já peço previamente desculpas se por acaso eu soltar algum palavrãozinho durante essa introdução. Eu juro pra vocês que eu não sou boca suja, mas às vezes só um palavrão expressa assim o que a gente tá sentindo. E eu tenho certeza de que você me entende. É que eu tô meio irritada com algumas coisas que têm acontecido continuamente. Não aconteceu uma vez ou duas, mas tá virando uma frequência, que é o abuso das editoras. Sabe, pra quem não sabe, o público leitor que talvez não saiba, o nome disso se chama permuta. As editoras enviam o livro, eu leio o livro e faço a resenha pra vocês de acordo com as minhas impressões e opiniões sinceras daquele livro. Então, se eu gostei, eu recomendo, se eu não gostei, eu não recomendo. Livros mais profundos têm resenhas mais detalhadas, livros meia boca têm resenhas mais básicas, sabe? Mais rasas, sem tantos detalhes. Mas eu sempre faço pra vocês a resenha de acordo com aquilo que eu realmente acho do livro. E a permuta, ela não é paga. A editora, ela envia o exemplar, eu leio e muitas vezes esse exemplar vai para sorteio, que é revertido para o próprio público leitor, não fica para o blog. Mas só que as editoras, de um modo geral, esse recado não é para nenhuma editora específica, mas de um modo geral, as grandes editoras, os grandes grupos editoriais estão passando dos limites. Eu já recebi diversos e-mails, só essa semana foram 3, dizendo que eles esperam resenhas à altura das pérolas que eu estou recebendo nas minhas mãos, e a mulher mandou um fichamento deste tamanho, dizendo tópico por tópico o que deveria conter na minha resenha. Em primeiro lugar, minha senhora, vai cagar no mato. Em segundo lugar, eu leio o livro com as minhas impressões e eu faço a resenha para vocês de acordo com a leitura que eu fiz daquele livro. Se mais futuramente você ler o livro e tiver outras impressões, excelente! É exatamente isso que enriquece a leitura, que nem todo mundo tem a mesma visão. E uma mesma história pode ser múltipla, dependendo do olhar de quem a lê. Então não me façam um tópico dizendo que eu tenho que fazer a minha resenha assim, assim, assado, porque eu faço a resenha do jeito que eu quiser. E outra coisa que muita gente talvez não saiba é que as editoras é que saem ganhando com essas resenhas. Eu não tô nem me exaltando aqui não, porque eu comecei agora e não sou ninguém na fila do pão, mas eu tô falando de todos os meninos e meninas desse booktube, de todos os blogs que fazem resenhas diariamente. Quantos livros eu não já fiquei sabendo através da Tatiana Feltrin, ou da Pan Gonçalves, ou da Ju Cerqueira, livros que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e que eu comprei por causa da resenha delas. Então sim, essa permuta é muito mais viável para a editora do que para o blog, porque é através das nossas resenhas que as editoras ganham público comprador, enquanto o blog não ganha um centavo com isso. Então não, a minha cabeça não está sendo vendida numa bandeja de prata, eu não estou à venda, eu não estou diante dessa câmera porque eu não tenho mais nada o que fazer da minha vida, ao contrário, eu tenho pilhas de leituras acumuladas do mestrado e eu tenho deveres dos meus alunos para corrigir, eu tenho sim muito o que fazer da minha vida, eu estou aqui dedicando esses 10 minutos do meu dia para o público leitor. Porque eu tenho certeza de que um dia o Brasil vai deixar de vez esse rótulo de que não é um país leitor. É um país leitor, sim, ainda é pouco leitor, mas também é um país jovem. Eu tenho fé de que pode melhorar cada vez mais, pelo menos com relação à literatura, porque os jovens estão lendo mais, sim. O número de leituras anuais no país tem crescido, sim, e é por amor à literatura que eu tô aqui, dedicando meu tempo a isso, assim como todos os outros booktubers e blogueiros estão dedicando o tempo deles à literatura. Não é porque a gente não tem mais o que fazer das nossas vidas, mas é porque a gente quer passar para você a nossa paixão pela leitura. Então, se as editoras estão achando que estão fazendo um favor para nós por enviar livro A, B ou C, elas estão muito enganadas, porque quem mais sai beneficiado nessa permuta é a própria editora que ganha o público comprador. Então, eu acho que as editoras deveriam ter um pouco mais de respeito pelo trabalho do blogueiro ou do booktuber, etc., e parar com tais cobranças abusivas, porque eles estão enchendo a porra do meu saco e a minha paciência não é de Jó. Então, mais respeito pelo trabalho que a gente está fazendo com tanto amor e menos e-mails com conteúdo abusivo, porque eu não vou mais aceitar esse tipo de e-mail. Sério, chega, passou dos limites.
Eu acho que a editora tem que ter respeito pelo ser humano de uma forma geral. E mais respeito ainda pelo trabalho que a gente desenvolve e ajuda bastante nas vendas deles. E eu tô aqui dando a minha cara a tapa, mas essa opinião não é só minha não. Toda a galera dos bastidores tá irritadíssimo com a cobrança abusiva e excessiva que as editoras estão fazendo constantemente. Então para com isso que já tá ficando feio. E para você que pescou várias das referências bíblicas que eu fiz nessa introdução, meus parabéns. E você que não percebeu nada, provavelmente não tá lendo a Bíblia, não é verdade? Deveria ler, é um livro extraordinário. E agora você pergunta, Mitch, por que você fez várias referências bíblicas nessa sua introdução? Ela era mais um desabafo, mas não foi à toa. As referências bíblicas têm tudo a ver com a resenha de hoje, que é sobre um livro sensacional e clássico da literatura portuguesa, As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz. E agora, sem mais enrolações, vamos entrar direto nessa resenha, porque Júlio Diniz não tem nada a ver com essa treta editorial escrever um livro delicioso de ser lido. Para quem não sabe, Júlio Diniz era o pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Eita, nome grande! Sim, Joaquim Guilherme Gomes Coelho, que era um médico na cidade do Porto, que é uma das maiores cidades, uma das principais cidades do norte de Portugal. E essa história dele adotar um pseudônimo me lembrou um pouco a FML Pepper, que também tem um livro lançado pela editora Record, que o nome dela é Fátima Pimentel, mas tudo que ela assina como Fátima Pimentel são artigos de odontologia, e tudo que o doutor Joaquim Guilherme Gomes Coelho assinava com esse nome eram prontuários médicos, e ele utilizou desse pseudônimo de Júlio Diniz para lançar sua carreira de escritor, escrevendo 4 grandes romances clássicos da literatura portuguesa, dentre eles um dos principais é As Pupilas do Senhor Reitor. O romance rural foi a grande paixão de Júlio Diniz, e é exatamente por isso que os seus romances são ambientados no meio rural. E apesar do Júlio Diniz ser contemporâneo dos românticos e dos ultrarromânticos, a sua escrita tem muito mais a ver com o realismo do que com o romantismo em si. Ele é considerado inclusive um precursor do realismo, porque a ambientação da sua história e a sua forma de escrever é muito mais realista do que romântica. As Pupilas do Senhor Reitor, assim como todos os romances daquela época, foi escrito originalmente em folhetim, no ano de 1866, e um ano após o término da obra no folhetim, foi lançado assim, em volume único, num livro pela primeira vez. O caráter moralizador da obra permeia assim todo o romance do início ao fim. Lembra que no início eu fiz assim meia boca, algumas citações bíblicas? Aqui a gente encontra isso também, mas não como uma forma de religiosidade, de catequizar as pessoas, mas como uma forma de exaltar a bondade, que o homem bom, ele supera as suas pedras no caminho e ele consegue vencer no final. E exatamente por isso que o autor conseguiu alcançar sucesso nacional ainda em vida, porque a história era muito cativante. Sabe, apesar de ser um romance adocicado do século XIX, tem tiragens super engraçadas. O Senhor Reitor, que na verdade se chama Antônio e é um padre, ele tem uma cabeça muito liberal, muito progressista. Então não é aquela receita de bolo de romance moralizador religioso, não. Ele foge de todos esses clichês e faz algo inovador para a época. É engraçado que os capítulos são curtos e é aquele capítulo tipicamente de folhetim, com unidades narrativas breves, com um final em suspensão que termina num gancho que vai te fazer ficar super curioso para continuar a leitura. E o que antigamente o folhetim fazia, acho que hoje em dia o Wattpad faz isso, não é verdade? Porque grandes autoras do Wattpad têm que fazer isso, é mais ou menos um capítulo postado por semana e ela precisa prender a atenção do leitor para que na semana seguinte você tenha curiosidade de ir lá ler mais um capítulo. E era isso que tanto Júlio Diniz quanto Machado de Assis faziam. Eles precisavam escrever capítulos breves com finais suspensos, com um gancho que te deixasse curioso o suficiente para querer ler a história na semana seguinte.
É interessante ressaltar também que o Júlio Diniz tinha aquela visão maniqueísta dos românticos, então a história inteira é permeada por dicotomias: a vida no campo, a vida da cidade, a vida simples, a vida luxuosa, a modernidade contra a tradição e o desejo oposto ao amor. E isso é uma visão muito romântica, mas ele não escreve de forma romântica. Esse é o diferencial do autor. E agora, adentrando mais profundamente no enredo em si, como é a história das pupilas do Senhor Reitor? Tudo começa numa aldeia bem pequena no norte de Portugal, e que somos apresentados ao Senhor José das Dornas, que já é viúvo, ele é lavrador, ele tem boas condições financeiras, a sua propriedade é muito grande, ele tem gados, ovelhas, etc. E ele tem 2 filhos. O mais velho é o Pedro, robusto e muito saudável como o pai, e o mais novo é o Daniel, meio franzino, alourado e fraquinho como a mãe, que tinha uma saúde tão frágil que não aguentou tanto tempo, coitada. Lembrando que isso aqui se passa no século XIX. Muita gente morria de pneumonia ou morria no parto. A taxa de mortalidade era altíssima. O próprio autor Júlio Diniz morreu pouquíssimos anos depois de tuberculose. Acho que ele e toda a família dele, se eu não me engano. E já no primeiro capítulo, nós meio que invadimos os pensamentos do Senhor José das Dornas, em que ele não sabe muito bem o que fazer com o filho dele, Daniel. Ele já é um senhor de meia idade pra época, né? Lembrando que naquela época ninguém vivia mais de 35 anos, chegava no máximo aos 40, então eu não sei qual seria exatamente a meia idade do José das Dornas. Mas ele estava preocupado em falecer e deixar os filhos ao relento. E aí ele conversa com o senhor reitor, que é o pároco local, muito respeitado, homem muito inteligente, estudado, até porque, né, antigamente, quem tinha acesso aos estudos eram os padres, era quem seguia a carreira eclesiástica. Então ele era muito inteligente e ele tinha um pensamento muito liberal, muito progressista. Então, quando as dúvidas sucumbiam à mente de José das Dornas, ele tentava conversar com o senhor reitor para chegarem a uma solução comum. E o senhor reitor fala: ora, homem, por que tanta dúvida? Você tem dinheiro, você sabe disso. Não vai morrer de pobreza se botar o seu filho a estudar. Todos nós sabemos bem que o Pedro é dado para as tarefas do campo, assim como você. Então deixa a fazenda para ele e põe a Daniel a estudar. Faz dele um padre, ou um médico, ou um advogado. E é aí que a mente de José das Dornas estala assim, faz um plim. E ele pensa: realmente, eu posso deixar o meu filho estudar, ele não precisa ser fazendeiro, ele pode ser um doutor e assim ele vai ter um futuro garantido. Porque a preocupação dele era falecer e deixar o Daniel ao relento. Porque o Pedro já tinha um futuro garantido na fazenda, mas o Daniel, se carregasse um saco de arroz nas costas, provavelmente desfaleceria. Que isso, mas era a visão do pai, né? E aí o senhor reitor é a primeira pessoa a dizer que ninguém morre pelo conhecimento, ao contrário, é a ignorância que provoca muitas das mortes. E isso no século XIX, minha gente, esse padre é apaixonante. E eu separei aqui um trechinho desse diálogo para vocês, não se preocupe, não é nenhum grande spoiler, isso está no primeiro capítulo do livro, e é só para dar um gostinho de como é deliciosa a narrativa e de como o pensamento do padre é a cereja do bolo dessa obra inteira. E aí, nesse momento, o padre dá a ideia do José das Dornas mandar o garoto para o seminário estudar, e o José diz: nisso mesmo já pensava eu. Já me lembrou mandá-lo estudar, mas tinha cá certos escrúpulos. Escrúpulos? Valha-te, não sei do que digas. Pois ainda desses tempos, homem. Que escrúpulos pode ter em mandar ensinar teus filhos? Fazes-me lembrar um tio meu, velho, que nunca permitiu que as filhas aprendessem a ler, como se pela leitura se perdesse mais gente do que pela ignorância. Não é isso, senhor Padre Antônio, não é isso que eu quero dizer, mas custa-me dar a meus filhos uma educação desigual. A vossa senhoria vê-los como irmãos, e mais tarde, o que tomar melhor carreira e levar pelo estudo há de desprezar o irmão que seguir a vida simples do pai, a ponto de que os filhos de um quase não conhecerão os filhos do outro. Não é uma injustiça o que faço com Pedro dar educação a Daniel? Ai, homem de Deus, não há desigualdade verdadeira senão a que separa o homem honrado do criminoso. Essa sim é estabelecida por Deus.
Educa bem os teus filhos em qualquer carreira que os encaminhe. Educa-os seguindo os princípios da virtude e da honra, e não os distanciarás, acredite em mim. Porque cumprindo cada um com o seu dever, serão ambos dignos um do outro e prontos apertarão as mãos onde quer que se encontrarem. E no sentido mundano, julgas tu que fazes mais feliz a Daniel por elevá-lo a uma classe social acima da tua? Porque a classe social deles de fazendeiros seria a classe social de Pedro, e Daniel, sendo doutor, estaria numa classe social elevada. Ai, homem, como vives enganado! O quinhão de dores e provações foi indistintamente repartido por todas as classes sem privilégio de nenhuma. Há infortúnios e misérias que causam o tormento dos grandes e poderosos e que os pobres e humildes sequer experimentaram nem imaginam. Quanto maior a nau, maior a tormenta. Ou seja, quanto maior o navio, maior a tempestade. Quanto maior a classe social, mais dívidas. Quanto maior a altura, maior a queda. Isso representa também não só o pensamento liberal do padre, como também aquela dicotomia que eu disse no início, entre a vida simples e a vida da cidade grande. Qual traria mais felicidade? Será que Daniel seria mais feliz sendo doutor do que Pedro sendo fazendeiro? Essa é uma dicotomia também muito presente nas obras do Eça de Queiroz, principalmente naquele conto Civilização, assim também como no romance A Cidade e as Serras. E aqui está muito presente essa ideia de o que te traz mais felicidade? É o dinheiro e a modernidade da cidade grande ou a paz, a tranquilidade e a tradição da cidade pequena? Isso aí é uma coisa que os irmãos só vão descobrir com o passar do tempo. Então, voltando ao enredo, Daniel, ainda menino, ingressa sim ao seminário, vai diariamente ter aulas de latim com o padre, até que ele tem mais ou menos ali uns 12, 13 anos, até que José das Dornas chega para o padre em segredo e diz: olha, senhor padre, eu tenho muito respeito pelo senhor, mas meu menino está voltando muito tarde para casa. Será que não teria como liberá-lo mais cedo das aulas de latim? E o padre fala: como assim está a voltar tarde para casa? Eu o libero todos os dias 5 da tarde. Até que um belo dia, o padre vai seguindo Daniel por toda a sua trajetória e descobre que o rapaz não está indo para casa depois das aulas. Está indo ao contrário, por um caminho totalmente divergente do seu caminho de casa, indo cada vez mais adentrando mais nos pastos, até que ele encontra uma menininha pastorinha, com seu cão de guarda e suas ovelhas, e o seu gado a pastorear. E aí o padre fica ali, então é por isso que esse menino não está indo para casa. E aí o padre descobre que o menino Daniel está encantado por Margarida. E como ele vai seguir a vida eclesiástica se ele já tem um namorico de pré-adolescência? E aí que o padre tem a ideia, e é ele quem sugere a José das Dornas tornar o menino médico, doutor ou advogado, que ainda assim ele poderia seguir os estudos, mas não seria mais uma carreira eclesiástica, seria outra profissão. E aí ele poderia casar, dar descendentes a José das Dornas. Isso alegrou bastante o pensamento do velho fazendeiro. Então, a partir daí, Daniel segue para o Porto, a grande cidade do norte de Portugal, para estudar medicina. E ele só volta muitos anos depois, totalmente transformado. Agora, lembrem que eu falei de Margarida? Pois bem, Margarida era uma meninazinha pastorinha que já era órfã de mãe, e seu pai casa com uma mulher que se torna sua madrasta, obviamente, e essa mulher engravida e tem a Clara, que é a irmã mais nova de Margarida. Pouco tempo depois, o pai de Margarida falece. Isso te lembra um pouco que a gata borralheira, sim. E ela, sim, é maltratada pela madrasta, é obrigada a trabalhar, a pastorear, fazer os serviços da casa, enquanto a Clara não. Porque a Clara é filha dela, né? E a Margarida é tipo a surpresinha do Kinder Ovo que ela foi obrigada a sustentar. Mas isso também não dura muito tempo. A madrasta falece logo nos primeiros capítulos e as duas ficam a ver navios. E aí que vem o título da obra, As Pupilas do Senhor Reitor. O padre Antônio, o reitor daquela cidade, adota as duas meninas e elas ficam sendo as pupilas dele. É ele que ensina elas a ler, a escrever, dá a elas toda a educação. Por isso, sim,
elas são as pupilas, ou seja, as aprendizes do senhor reitor. 10 anos depois, já formado médico homeopata, Daniel retorna à aldeia de seu pai. E Margarida, graças às lições do reitor, se torna professora, e Clara e Pedro estão ali num teretetê. Durante esses 10 anos, eles se apaixonaram e Pedro pediu a mão de Clara em casamento. Só que Daniel volta muito modificado, muito transformado pela cidade grande. Era um rapaz que não conhecia nada da vida e de repente aos 13 anos se vê numa cidade grande, aos 14 eu acho, e aquela cidade muda o pensamento dele, nem sempre para melhor. E Daniel volta muito namorador, muito persuasivo, totalmente diferente daquele menino que Margarida conhecera no passado. E pior, ele sequer lembra de Margarida. Toda aquela paixonite da pré-adolescência foi completamente apagada de sua memória. E é de volta à fazenda que Daniel encontra, sim, a Clara, que vai ser a futura esposa de seu irmão Pedro. E digamos que ele fica enrabixado pela cunhada. E a Clara, inicialmente, incentiva os galanteios de Daniel. Ela também não tem medo de nada, não, e nem respeito pelo noivo dela. Ela vai ali atirando fogo, jogando lenha na fogueira, até que ela percebe que aqueles galanteios estão indo longe demais e que a outra coisa que o rapaz quer é a partir desse momento em que ela fica assustada. Afinal de contas, ela não queria perder os privilégios que ela tinha, ela queria se casar de fato com Pedro e ser a senhora daquela fazenda. E ela percebe que criando uma estranheza familiar, tudo pode ir por água abaixo. Então, ela pretende sim acabar com esses galanteios de uma vez por todas e diz pro Daniel encontrá-la no jardim de sua casa, que os dois iriam conversar mais abertamente. Só que os dois enroladinhos não contavam com a astúcia de Pedro, que pega os dois no flagrante no jardim de casa. E ele fica estupefato, eu também ficaria no lugar dele. E é aí que entra a inteligência de Margarida, que rapidamente toma o lugar da irmã e acaba ficando mal falada, como se aquele encontro secreto tivesse sido entre ela e Daniel. E para aquela época isso era algo inaceitável. Como assim uma jovenzinha que nem é comprometida com um moço se encontra às escondidas num jardim? Ela acaba ficando caluniada para a cidade. Eu não quero entrar em grandes detalhes sobre o que acontece, mas digamos que é no meio desse teretetê todo que acende um plim, uma chama no coração de Daniel, e ele se lembra da antiga Guida, a pastorinha que fez o seu coração bater mais forte na infância. E aí eu não vou contar o que acontece, mas esse livro tem 42 capítulos e muita treta acontece a partir daí. E Júlio Diniz é sensacional, ele tem umas tiragens sensacionais. O padre é o personagem mais engraçado da história inteira. Pra vocês terem noção, no momento em que o padre descobre que Daniel e Guida, lá aos 13 anos, estão de namorico, ele diz que ele fica mais estupefato que a mulher de Ló quando virou estátua de sal. Ele é muito engraçado. Então sim, tem umas mensagens de moral, tem umas mensagens religiosas, mas é tudo escrito de uma forma tão engraçada, tão bem-humorada e tão realista que não se torna forçação de barra. E o deslance da trama é todo esse: se Daniel vai conseguir ou não recuperar o amor de Guida, se Pedro vai ou não dar uma segunda chance a Clara, e que tipo de vida eles querem para eles mesmos, se a felicidade está em morar na cidade grande ou em ficar naquela fazenda, se a felicidade está no conhecimento e no título de doutor ou na simplicidade de uma professora de aldeia pequena. Então é essa busca da felicidade e do amor verdadeiro. Lembrando que Júlio Diniz fazia parte dos ultrarromânticos. É a escrita dele que o torna um precursor do realismo. Então há ali uma mistura muito boa de romantismo e realismo, e os personagens são apaixonantes. Até mais ou menos a metade do livro, a gente é levado a acreditar que o Daniel é o grande protagonista. E da metade pro final, chega a Margarida chegando e bagunçando a zorra toda e nos mostra, dá um tapa na nossa cara e nos faz entender que na verdade a história era sobre ela. E é sensacional as tiradas e os plot twists desse livro. Então sim, eu gostei bastante dessa história, é sensacional. Essa edição aqui é da editora Record. E o plus dela, o bônus, é o prefácio do Sérgio Nazar.
doutor em literatura portuguesa, meu professor. E até onde eu saiba, essa história tem 3 adaptações cinematográficas e 2 adaptações para telenovelas. E a última delas foi na década de 90, produzida pelo SBT, em que o Juca de Oliveira interpreta o papel do senhor reitor. O José das Dornas é vivido pelo saudoso Elias Gleiser, rest in peace. E a Guida, a Margarida, é interpretada pela diva Megamaster Débora Bloch. O Daniel das Dornas é o apaixonante Eduardo Moscovis, e sim, eu era muito apaixonada por ele quando eu era pré-adolescente. E o Pedro é interpretado pelo Tuca Andrada, que sim, é um exemplo de homão da porra e que caiu muito bem como uma luva naquele personagem de fazendeiro. Eu não lembro, eu era muito pequena quando passou essa novela, então eu não lembro se ela é fiel à história, mas eu lembro que os atores estavam muito naturais nos personagens e que eu gostava bastante. Mas fica aí a dica, eu sei que tem alguns episódios no YouTube, se você tiver curiosidade de conferir. E o melhor de tudo é que esse romance já está em domínio público. Mas o que é domínio público? Bem, 70 anos após a morte do autor, as suas obras caem em domínio público. Isso significa que nós, leitores, temos o direito de ler essas obras gratuitamente. Ou seja, Júlio Diniz morreu no século XIX, isso foi há muito mais de 70 anos. Então as suas obras são disponibilizadas gratuitamente na internet. E isso é legislação brasileira, não é nenhum desses PDFs piratas não, o que significa que nós temos o direito de ler as obras desse autor gratuitamente de acordo com a lei. Ou seja, Machado de Assis, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, todos esses autores que já faleceram há muito tempo, há mais de 70 anos, já têm as suas obras em domínio público. Só fazendo uma ressalva, é que o domínio público disponibiliza a obra na língua original na qual ela foi escrita, o que significa que Shakespeare caiu no domínio público em inglês. Mas que bom que Júlio Diniz, Machado de Assis e tantos outros escreviam em português, na verdade, o que significa que nós podemos ler as obras deles em português gratuitamente na internet e dentro da lei. Bom, eu vou terminar por aqui. Essa resenha ficou gigantesca, eu já tô ficando até meio rouca de tanto que eu falei. Espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês tenham gostado da dica, espero ter aguçado a curiosidade para vocês lerem Júlio Diniz. Não esqueça de se inscrever no canal, lembrando que quando a gente atingir a meta eu vou fazer um super sorteio para vocês, então se inscrevam para participar e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!